Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação. Mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas. Ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo nesse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, queridos pais do Senhor, estamos aqui reunidos para mais uma escola bíblica dominical e eu quero agradecer, né, por poder adentrar a tua casa, estar contigo nesse dia para compartilharmos esse estudo. Eu quero desde já te pedir para você compartilhar aí com os amigos, né, alcançar outras pessoas, porque com certeza Deus tem coisas boas para nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por este dia, da qual o Senhor tem concedido, ó Deus querido, em que estamos reunidos para, ó Pai querido, conversarmos, falarmos da Tua palavra esta, Senhor, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 58, que não voltará vazia para Ti, mas antes prosperará naquilo que o Senhor enviou, ó Deus. Por isso, ó Deus querido, traga a revelação sobre a vida do meu irmão, sobre a vida do meu irmão, desta pessoa que está conosco, Senhor amado. Talvez está chegando aí pela primeira vez, ó Deus querido, para estar conosco nesse estudo, ó Pai, que o Senhor possa falar o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Queridos, vamos às nossas considerações iniciais, né? Aqui, que a gente sempre faz aqui. Quero passar aqui o presbítero Daniel para esse nosso Provérbios 10. A paz do Senhor, bom dia. A palavra de Deus, ela tem falado muito ao nosso coração sobre o conhecimento de quem é Deus. E essa semana toda eu passei lendo e estudando, e uma das coisas que Deus mais falou comigo, que Ele mais me trouxe à memória, é que conhecimento, ele é diário. E conhecimento diário, ele baliza, ele coloca a gente sempre numa reta de dizer o que é certo, o que é errado, nas mínimas coisas, diariamente. Né? Então, o que Deus quer falar conosco é que diariamente Ele vai nos ensinar o que Ele quer, o que Ele deseja e também o que Ele não deseja. É isso que a gente vai encontrar a partir de Provérbios 10. Um balizador de desejos e de coisas que Deus não deseja para a nossa vida. Louvado seja Deus. E aí, pastor Dias, sua expectativa? Paz do Senhor Jesus Cristo. A expectativa é de que essa palavra não seja apenas lida, mas ela possa ser digerida. Porque existem riquezas aqui no texto de Provérbios 10 que poderá fazer da nossa casa, da nossa vida, algo que agrade o Senhor. Porque nós falaremos aqui sobre sabedoria, falaremos sobre honestidade, falaremos sobre trabalho, coisas que são pertinentes ao nosso dia a dia. Então, a expectativa de início é que, se a gente aprender a digerir cada palavra dessa, nós certamente não seremos o mesmo que fomos ontem. Seremos transformados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Queridos, nós vamos ler uma boa porção, né? Como são provérbios de contrastes, ou seja, são provérbios soltos, e assim, a gente vamos ler uma boa porção e depois nós vamos falar algumas coisas aqui, né? Provérbios capítulo 10, versículo 1 em diante, nós vamos ler aí até o 15, né? Vamos ler logo até a metade, e depois a gente vem discutindo, conversando sobre o que Deus tem para a nossa vida neste dia. Diz assim, Provérbio de Salomão,
O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas a boca do ímpio mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruínas. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruínas. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Amém? Vamos ler até aqui, né, e vamos conversar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa ter um pouco de entendimento, porque a partir de agora nós vamos entrar nesses provérbios de contraste. Embora todo provérbio ele tenha os seus contrastes, mas esses agora que virão a partir do 10 são contrastes, né, como o Daniel coloca aqui, são como balizadores para a nossa vida, que vão trazer um contraste entre o justo e o ímpio, né? Então, é muito importante a gente saber a definição do que é ímpio e do que é justo, ou do que é justo e do que é ímpio. E eu trouxe aqui uma breve definição que diz assim, a definição do justo, a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé, né? Romanos 1:17, a palavra de Deus vai dizer assim, eu quero pegar os textos para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, que você possa ter um entendimento da palavra, né? Que é muito importante. Romanos 1:17 vai dizer, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou da fé, não é verdade? Então, por isso, procura os seus pensamentos, motivos e ações obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo de vida. Ou seja, gere em nós, a fé ela vai gerar em nós, né, a justiça de Deus, e isso vai reverberar de forma o quê? De forma externa, no nosso convívio, no nosso bate-papo, na maneira que a gente se relaciona com as pessoas. Então, eu quero trazer essa reflexão para que a gente possa entender esses dois balizadores que o Senhor está colocando para a nossa vida, né? E aqui, a gente separou aqui o capítulo 4 do livro de Romanos, que vai dizer assim, versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 4 de Romanos, do 1 ao 5, diz assim, que diremos então a respeito de Abraão? O nosso pai segundo a carne. O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém, não adianta, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura, ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio,
a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, Abraão foi justificado, ou seja, a justificação de Deus veio sobre a vida de Abraão quando Abraão creu pela fé. Então eu estou colocando entrando aqui na nossa aula para mostrar que a justiça, na verdade, não é porque nós somos justos ou perfeitos. Eu quero usar até essa palavra. O justo não é o perfeito. Oi? Ou porque nós somos bons. Não é por isso. Ou seja, o justo por quê? Porque ele foi justificado pela fé. E nele se manifestou a justiça de Deus. E por se manifestar a justiça de Deus, os seus atos, os seus pensamentos, os motivos da sua vida, da sua caminhada, estão relacionados à vontade de Deus. Ou seja, na justiça de Deus, que vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Que outrora nós praticávamos e não nos traziam remorsos, ou não traziam reflexões. Mas agora, habitados pelo Espírito Santo de Deus e crendo em Cristo Jesus pela fé, quando nós cometemos um ato que ferimos alguém ou agimos de alguma forma, o próprio Espírito Santo manifesta em nós, nos levando a reconhecer que estamos errados. E para a gente entrar aqui no versículo 1 de Provérbios, Provérbios 10, eu quero só dar a definição do ímpio. A palavra iníquo, ímpio, são as mais usadas para traduzir o adjetivo hebraico, razá, é usada em paralelo com quase todas as palavras hebraicas para o pecado, o mal e a iniquidade. A palavra funciona tanto como substantivo como adjetivo para designar em que termos concretos ações e a conduta de um tipo de pessoa. Às vezes, o contexto aponta para a atitude e a intenção das pessoas, principalmente razá. É um fato objetivo e não um fenômeno objetivo. A medida do razá é seu contraste com o caráter e atitude de Deus. Ou seja, o que está mostrando? O ímpio ele vai cometer coisas que, na verdade, elas vão desagradar a Deus. Ela está longe de agradar ao Senhor. E no decorrer da nossa aula, nós vamos trazer várias citações para que a gente possa entender tudo isso. Onde a Bíblia vai dizer no livro entendendo essas definições bíblicas, para estas duas palavras, iremos a partir de agora encontrar vários contrastes entre justo e ímpio, onde na verdade irão servir de reflexão para alinhar a vontade do Pai em nossa vida. Eu quero, para mim, passar para os meus irmãos aqui, porque eu sei que eles estão aqui e vão participar bastante aqui conosco. Eu quero abrir 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar algo muito interessante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a escritura. Então, queridos, nós vamos entrar agora num contraste, nesse provérbio de contraste. Esse provérbio vai trazer o que para a nossa vida? Alinhamento. Tudo que Deus quer para a nossa vida através da sua palavra é nos alinhar à sua vontade. E entrando aqui agora no versículo 1, o Salomão vai dizer que o filho sábio alegra o coração do pai, mas o tolo é tristeza da sua mãe. Então, o Salomão, ele começa por onde? Ele começa pela casa, ele alinha pela casa. E aí, o que os irmãos desejam colocar aí? Fica à vontade. Esse primeiro versículo é o início da demarcação, das limitações. Salomão começa a botar a bandeira, fincar a bandeira e dizer assim: se tu for bom, for justo, você vai ser a alegria dessa casa. Mas se por acaso esse filho ele não for instruído, ele vai ser também o sofrimento dessa casa. Então eu destaco esse primeiro versículo, visualizando através dele como
o balizamento de Salomão. Você tem dois caminhos. Aí a questão do dualismo. Você tem dois caminhos, você tem duas escolhas, você pode fazer as suas escolhas, mas certamente uma vai ser acertada e a outra vai ser errada, isso é fato. Verdade, eu vejo também dessa forma, e eu vejo assim, quando a gente veio numa jornada, né, até o capítulo 9, falando de sabedoria, falando de, lá no capítulo 1, então, aquela coisa de pai para filho, aquela coisa bem passada, né, filho de minha mãe, no capítulo 2, então a gente vê que, na verdade, a própria palavra ela vai nos preparando para entrar na onde nós estamos entrando agora, nos balizadores. E Salomão, ele vai começar aonde? Ele vai começar logo na casa. Ele traz de volta para casa aquilo que ele lá atrás já começava a apontar, né? E vai trazer, porque ele vai dizer que o filho sabe a alegria do seu pai, mas o filho todo é a tristeza do seu. Quer falar alguma coisa, Daniel? É porque desde os primeiros capítulos, Salomão ele baliza muito a questão da casa. Na verdade, ele fala muito sobre a questão da família, do lar. Porque o primeiro balizador da moralidade de uma pessoa é a casa. É a casa. Desde a criança dela ter 9 meses, 8 meses, 5 meses, o primeiro balizador do que ela pode ou do que ela não pode, porque na verdade ali naquele momento a criança ela não entende o conceito de moral, mas ela entende o que ela pode e o que ela não pode fazer. Sim. Então tudo é um ensinamento. Eu acho que Salomão ele vai gradualmente, como se a gente, eu penso dessa forma, como se a gente fosse primeiro bebês, depois um pouco mais infantis, depois um pouco maiores, e agora chegando já numa fase mais adulta, aonde ele começa a dizer e a mostrar o que é certo e o que é errado, mas ele novamente ele volta para dentro de casa, porque é um ponto muito importante, é a base da moral de qualquer ser humano. Assim, e sempre quando eu olho para casa, né, é uma coisa que eu tenho falado muito, até aqui na nossa escola bíblica, é a questão da honra, né? A honra, porque se a gente não aprende a honrar quem a gente vê, como eu honro quem eu não vejo? Né? É uma questão de honra, e isso a gente vai ver lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo capítulo 6, versículo 2, que honrar pai e mãe é como o primeiro mandamento. Né? Então, quando Salomão enfatiza isso, é um entendimento que veio, né? Eu estava ontem estudando sobre isso, né? Fazendo uns ajustes final para essa aula, como Salomão inicia esses provérbios para falar sobre a diferença entre justo e ímpio, isso está muito relacionado. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de se relacionar com Deus porque não tiveram um bom relacionamento dentro da sua casa, da sua família, um relacionamento até de honra. Tem pessoas que não honram a Deus como deveria ser honrado, né? Por quê? Porque o primeiro balizador é a família. Então, quando a gente não aprende a honrar, eu não posso dizer assim, não, mas eu honro a Deus. Não, se eu não honro, a Bíblia diz que se eu não, né? Se eu não, meu Deus, como João coloca isso, ele diz que, isso aí, se eu não trato quem eu vejo, se eu não amo quem eu vejo, como eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Não é verdade? Então eu vejo quando Salomão bota isso, ele já coloca como um balizador. Por quê? Porque dificilmente, quem não cresce no ambiente de honra, irmão, vai honrar a Deus. Dificilmente. Pastor, mas o cara que nasceu num lar atribulado, irmãos, eu conheço muita gente que nasceu num lar atribulado, mas mesmo assim consegue honrar o seu pai e consegue honrar a sua mãe. É porque a questão da honra não é simplesmente você fazer tudo que a pessoa deseja, ou fazer tudo que ela te manda fazer, mas é você amar aquela pessoa acima da sua própria vida, é você doar a sua vida. Isso é a honra que Deus requer de nós. Reconhecendo quem elas são, né? E qual a posição que ela tem na nossa vida. É porque assim, existe um paralelo, uma linha muito tênue para isso. Eu posso honrar uma pessoa que aos olhos de outras não seria honrada. Sim.
Sim. mas pelo fato e o caráter que foi gerado na minha vida, faz eu conseguir compreender quem ela é. Então, assim, é bom a gente também destrinchar um pouco por esse lado, porque a honra, eu posso ter nascido num lar totalmente turbulento, com pais totalmente desgarrados, mas mesmo assim, eu olhar para eles e reconhecê-los como meu pai, como minha mãe. E quando eu não consigo reconhecer isso, eu vou cometer os mesmos erros. Vai perpetuar o mesmo problema. Vou cometer os mesmos erros. Falar assim, eu quando crescer eu não quero ser igual ao meu pai. O que mais a gente vê, né? A gente como líder, o que mais a gente vê, o cara fala, não, mas eu não quero cometer os mesmos erros. E daqui a pouco o cara está fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque não foi gerada a honra no seu coração, né? Não foi gerado dentro dele aquilo ali. E vai repetir os mesmos erros, né? E partindo aqui, quer falar alguma coisa? Né? Não. E partindo aqui para o versículo 2, ele vai dizer assim, os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte, né? Hoje, irmãos, o Daniel soltou isso aí, soltou uma palavra que eu acho que foi na última aula, né? Não sei, não, na última aula não, na aula anterior, na penúltima aula, né? Que ele falou assim, hoje dentro de um ambiente de trabalho, né? O cara, para conseguir um cargo mais alto, ele não se capacita para aquilo, muito pelo contrário, ele quer puxar o tapete do outro, ele quer buscar as coisas, né, de forma iníqua, e a gente vê muito isso. E eu vou te falar, irmão, vamos ser muito sinceros, a gente tem que entrar dentro de um ambiente de igreja, né? Sim. A gente vê as pessoas, elas querem alcançar posições. A gente veio de um tempo que existia muito isso, né? Ainda existe. Ainda existe, né? Que a pessoa ela é criada assim, eu vou para a igreja, um dia eu vou ser diácono, amanhã eu vou ser presbítero, depois eu vou ser pastor. Tu tá me entendendo? Aí alguns, né, que me perdoam entrar nessa, não se satisfazendo porque acabou, não conseguiu subir mais, aí já tem um bispo, já tem né, já tem os, né, os semideuses. Então, cara, foi criada uma cultura, né, e isso gerou o quê também? Né, uma coisa que o cara está ali e ele não se prepara, não estabelece um relacionamento com Deus, de intimidade. Aí ele começa a observar o irmão que tem um relacionamento, que está fluindo, que Deus está usando. Aí o cara, de alguma forma, vai criar uma empatia com aquela pessoa. Verdade. Só porque ele queria aquele lugar. E é o que mais se vê. É o que mais se vê. Por quê? Porque foi criado uma cultura dessa forma. E, na verdade, isso vai mostrar que nós só estamos sendo, não servos de Deus, ou justos, nós estamos sendo iníquos, né? Ou agindo como... Eu acho que a gente pode até extrair uma pergunta que diz assim, até onde pode ir a nossa ética? É isso aí. Até onde vai a ética? A ética é um conjunto de moralidade. Lei moral. Bens morais. E a gente vê isso ser deturpado com uma facilidade muito grande nos nossos dias. Existe uma parte da literatura portuguesa de Camões, que ele fala lá em Lusíadas, ele diz que é melhor merecê-los, mas não o tê-lo, do que tê-los sem o merecer. É verdade. E hoje nós estamos muito envolvidos em não importa como, se isso me beneficia, infelizmente, me interessa. Eu quero só abrir um parênteses. Quando aquele famoso caminhão, seja de eletrodoméstico, ou de bebida, ou de frio, seja o que for, ele tomba numa avenida, qual é o principal cenário, qual é a cena que a gente vê nisso? verdade. É triste, né? Porque vai estragar, porque vai quebrar, mas não nos pertence. Verdade. Então, aonde vai a ética? E o versículo 2 fala, o tesouro de origem desonesta não serve para nada. É porque a ética e a moralidade do nosso tempo, ela está muito corrompida pela necessidade. Você falou, vou citar até o exemplo que o senhor deixou. Quando um caminhão tomba,
Aí a maioria das pessoas que vão ali, porque eu preciso comer, porque eu preciso vender, eu estou sem dinheiro, usam-se de desculpas para poder saquear um caminhão. E desculpas que aos olhos da grande maioria, poxa, o país, a sociedade não está fazendo por eles, eles têm que ir atrás. E esse é o único jeito que ele tem de ir atrás. Não é o único jeito. Na verdade, ali houve uma deturpação do conceito moral. Porque, de qualquer forma, o caminhão não tombou, ele tem um dono, a carga tem um dono, é um roubo. Então, a moralidade, a nossa ética, ela está sendo balizada muito pela questão da nossa necessidade. Dentro do casamento, muitas das vezes a gente deixa de agir moralmente e eticamente porque a gente quer saciar os nossos próprios desejos, a nossa necessidade. Por exemplo, alguns casamentos se destabilizam muito. Na época, eu estava lendo algum tempo atrás um livro sobre bebês, né, sobre bebês, relacionamento pós-parto, essa coisa toda. E muitos casamentos, a autora do livro, ela faz uma pesquisa que muitos casamentos se destabilizam quando a mulher entra na questão do pós-parto, onde ela não pode ter relações com o seu marido, ela tem que ficar um bom tempo sendo cuidada por ele, e aquilo dali desestabiliza muitos homens. Na verdade, para mim, eu não considero como homem, mas desestabiliza muitos casamentos, porque o cara não pode ter a necessidade dele saciada durante aquele momento. É onde estabiliza muitos casamentos. Então, pense bem, a nossa moralidade ela não pode estar baseada na nossa necessidade. Justamente. Amém? Não, isso é tremendo. E ele vai dizer, não servem para nada, né? Mas a justiça livra da morte. Andar em justiça nos livra da morte. Então a gente precisa, irmãos, entender a importância da gente andar, porque nem sempre andar em justiça, você vai ter um benefício naquilo ali. Muitas vezes você vai ser contrariado. Verdade. Vai ser contrariado. Pessoas vão querer levar vantagem em cima de você porque você anda corretamente, de maneira justa, né? A gente vai ver isso na caminhada. E não é fácil andar em justiça. A gente vai ver esses contrastes aí. Então as pessoas preferem fazer o quê? Não, então vou andar de qualquer maneira. Não, a gente tem que andar de maneira justa. Por quê? Há caminho que aos olhos dos homens parecem bons, perfeitos, mas o final deles são caminhos de morte. E a justiça nos traz vida. E ela vai trazer essa vida para a gente. Por quê? Porque andamos em justiça. Agora, o verso 3 diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez do ímpio. Ou seja, o Senhor, Ele provê sobre a nossa vida. E esse texto eu vejo como cuidado. Isso aí. É o zelo. Quando a gente fala em passar fome, a gente sempre associa a uma necessidade física. Isso. Mas quando Deus ele fala passar fome, ele vai muito mais além. Sim. Ele vai atuar no sentido espiritual, no sentido material, no sentido social, no sentido sentimental. Ele vai entrar em todas as nossas áreas. Eu vou lá no Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre que quem tem fome e sede de justiça, né? Porque quando ele fala que o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, ele quer dizer, cara, mesmo que você tenha sofrido alguma injustiça e a tua alma clame por uma guerra ou por um jeito de ser recompensado, a guerra é minha. Agora ele diz que o coração, o desejo do ímpio, ele repugna, porque o ímpio é aquele cara que ele não deixa as coisas na mão de Deus, mas ele toma para si a vingança. Ele toma para si o desejo de fazer justiça com a sua própria mão. Verdade, e como está sendo ressaltado aqui, é o cuidado, né? O cuidado de Deus para aqueles que verdadeiramente buscam a justiça sobre a sua vida, né? Isso me remete a Mateus 6,33, né? Buscar o seu reino e a sua justiça, e todas estas... Que coisas são essas? Se a gente pegar os versículos anteriores, tudo relacionado à vida. Tudo relacionado à vida. Versículo de número 4 diz assim: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. E sabe o que isso me mostra? Que o trabalho não é tão ruim. Depende da ótica que como nós enxergamos o trabalho.
Em algumas outras reuniões nossas, a gente já havia comentado sobre isso. Existe um paralelo, existe uma frase que se é muito dita, que o trabalho ele é ruim, né? Quem inventou o trabalho? Só que o trabalho, ele é algo de Deus. É uma adoração. Quando o homem ele foi projetado, quando o homem foi formado, uma das primeiras palavras de Deus para o homem é: cuide dessa terra. Sim. A gente está amaldiçoando algo a qual foi abençoado por Deus. E aqui é prova disso, porque a mão daquele que trabalha vai prosperar. Mas o preguiçoso, ele infelizmente vai chorar, né? Na verdade, o homem, né, ele amaldiçoa a terra. E quando ele trabalha, ele está abençoando. Né? E é porque a gente tem uma ligação muito forte com a tradução grega, que é tribalo, né? Que é escravidão, né? Aquilo forçado. Mas, na verdade, ele está ligado mais a avotar, que é uma palavra hebraica que quer dizer adoração. Né? Tanto que a Bíblia vai falar o quê? Que a gente não deve fazer na presença dos nossos chefes, né? Dos nossos patrões. A gente precisa fazer como se estivesse fazendo para Deus. E Filemão fala muito sobre isso. Fala isso. Então a gente está fazendo para quê? A gente está fazendo em adoração ao Senhor. Amém. E isso também vai alcançar a vida daqueles que estão à nossa volta. Por isso que justiça, ela é gerada em nós pela fé e é reverberada em atitudes na vida do nosso próximo. É que a questão do trabalho também está muito a ver com aquilo que a gente aprendeu quando criança, na escola bíblica dominical, há muito tempo atrás. Então todo mundo tem a consciência, tem uma imaginação de criança, que se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não precisaríamos trabalhar, nós não precisaríamos ir correr atrás do nosso... Não é assim, irmão. Deus, desde antes de Adão e Eva, ele já dava tarefas a Adão e a Eva para cumprirem, e no final da tarde, a conversa de Deus, eu imagino que havia também ali uma certa cobrança. E aí, qual é o nome daquele dali? Você colocou o nome hoje? E aí? E aquilo dali? Colocou o nome hoje? E por aí vai. Os desvios tentando acertar, foram os desvios de ensinamento. Isso aí. Não, como diz o pastor Juscelio, né? Não nos tendo como herege, assim, no final da tarde Deus vinha, botava uma mesa posta ali, botava as frutas, sentavam, se relacionavam de todo aquele dia de trabalho que teve ali. Por quê? Porque, na verdade, o homem, quando foi colocado no jardim, tudo já estava lá. Então ele comia e só replantava. Mas de todo jeito ele administrava aquilo. E a gente vai ver logo aqui no versículo seguinte: quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Né? O que ajunta no verão. Né? Esses dias eu estava vendo, rapaz, lá em casa, as formigas passando pela minha varanda, e saía da varanda e entrava lá fora no quintal, no meu espaço de trabalho. Eu falo: que caminhada essa formiga estão fazendo aqui? Eu comecei a observar aquilo, mas uma forma tão organizada, e a gente já teve alguns provérbios, já falou sobre isso, né? Que forma de tão organizada? Por quê? Porque a formiga, ela junta no verão, mas quando chega o inverno, ela tem lá. E o maior problema hoje da população é a administração financeira, que traz grandes problemas para os seus relacionamentos. E aí eu me lembro de quem? Eu me lembro de José, quando ele traz a revelação do sonho de Faraó, e ele vai dizer o que para Faraó? Olha, no tempo das vacas gordas a gente precisa fazer o quê? Ajuntar, porque quando chegar o tempo da vaca magra, a gente vai ter, né, para sobreviver e para vender às nações, e tornou o Egito uma grande nação. É lastimável a gente ver algumas coisas que acontecem, porque a gente sempre parece que anda na contramão do que é certo. Nós aprendemos através do versículo 5 que o verão é um momento propício, onde você está ali desfrutando do seu vigor físico, o clima é favorável, todo momento é propício.
porém a gente não faz o que deveria, e quando a gente precisa fazer, a gente vai desprender mais energia, mais força, aonde a gente parece que anda na contramão do negócio. Sim. E assim, isso me chama bem a atenção, porque no reino animal, o inverno sempre foi um momento onde se havia necessidade de paralisia. O que é a paralisia? Os ursos invernam, fugiu o nome correto agora, mas os ursos retiram o seu momento de reclusão, as formigas se acolhem. Sim. Não, aí justamente o ser humano que é dotado das faculdades mentais, o que faz? Dorme. Parece que trabalha mais para poder recompor o que deveria ter feito antes. Isso sirva de aprendizado para a nossa vida, porque é fundamental a gente fazer as coisas no tempo certo, justamente. Porque isso certamente chegará o tempo mau para cada um de nós. Verdade. E o que nós colhermos? Justamente, e me fez lembrar o versículo 8 do capítulo 11, até da ministração que o senhor trouxe, né? O capítulo 11, versículo 8 de Eclesiastes, Salomão vai escrever, diz assim, ó: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Aí ele diz assim, ó: contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas que são e que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade, ou seja, passará. Ou seja, há dia de trevas. E isso não só se relaciona à questão financeira, isso também se relaciona à vida espiritual. Quantas vezes a gente está querendo receber de Deus o que a gente nunca depositou? A gente não tem uma vida de oração, não temos uma vida de leitura da palavra, mas a gente quer receber de Deus, a gente quer sentir a presença de Deus, o movimento de Deus na nossa vida, a gente quer que Deus nos leve às nações, mas o que a gente entende que é Deus que nos leva, mas de alguma forma eu tenho que buscar uma intimidade com Ele. Eu não posso dormir e esperar que as coisas aconteçam, né? Então, versículo 5 diz assim: quem ajunta, versículo 6 agora, perdão, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do ímpio mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome do ímpio irá apodrecer. Então o Salomão, no verso 6 e 7, ele vai dizer, olha, que na cabeça do justo há bênção. Ou seja, o ato de justiça, eu não preciso pedir para ser abençoado. O ato de justiça me gera uma obediência a Deus, e essa obediência farão com que as bênçãos do Senhor me sigam. Olha o que o Senhor falou lá atrás no livro de Deuteronômio: e estas bênçãos vos seguirão. Então eu não preciso pedir, eu não preciso fazer a campanha da bênção, né? Eu não preciso fazer 7 dias de oração para Deus me abençoar. O que eu preciso é manifestar a justiça de Deus, e a bênção do Senhor me alcança. Versículo 7, ele chama a atenção para algo que a gente na nossa vida, a gente faz tantos memoriais, a gente levanta tantos, digamos, estátuas de momentos para a gente recordar, para a gente lembrar, para trazer a nossa memória em determinada circunstância, que a gente se esquece de um detalhe. Como diz, a memória deixada pelo justo será uma bênção, é o legado. Verdade. É a estrutura, é aquilo que foi passado, que a gente vai tendo prazer de transformar aquilo para as gerações que ainda vão vir. Mas em contrapartida, Salomão, ele é tão atual, porque como eu tinha falado, a gente levanta tantas coisas de memória, mas a gente esquece que Salomão, ele já há muitos anos, ele já deixou cravado essa palavra. Porque quando ele diz que o ímpio apodrecerá, ele diz que aquilo que o ímpio faz vai se desfazer, vai se perder com o tempo. E eu quero trazer à tua memória nesse dia, que você possa transformar aquilo que de melhor é feito, para que a tua família, ela possa desfrutar de todos esses momentos. E isso é interessante. Malaquias 3,
né? A gente lê só o 10 às vezes, só para falar do dízimo, da oferta, né? Mas eu quero falar aqui do 13 ao 18, ele vai dizer assim, o 13, né? De repente eu chego até o 18, diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? E vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor, em humilhação diante do Senhor, diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Olha o que eles estavam dizendo. Ele estava dizendo, o que adianta a gente servir, o que adianta a gente andar em justiça? Se o ímpio, o cara que está lá fazendo as coisas erradas, ele está prosperando, ele é até feliz. Eu olho da minha janela e está lá no pagode, bacana. Eu olho para lá, poxa, eles são felizes, cara. É porque a gente não sabe a madrugada de ninguém, né? Essa é a grande verdade. Então, eles estavam falando isso, e isso entristeceu ao Senhor. Foram palavras duras ao Senhor. Aí o Senhor vai dizer no versículo 16: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial, ou seja, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. O pastor Adi falou de memorial aqui, e o Malaquias está dizendo que para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam verdadeiramente em justiça, o Senhor tem um memorial. Irmão, dá para tu imaginar um memorial no céu com o teu nome lá? Por causa dos teus atos de justiça. E se a gente entrar lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, o Hebreus vai dizer que homens que andaram nessa terra... Eu estava pensando sobre isso. Eita, pai! Na galeria da fé, homens que o mundo não era digno. Era um homem comum como a gente, mas que procuraram andar em quê? Em retidão e justiça. Eu estava pensando, talvez o olhar do escritor de Hebreus, ele olhando para aqueles homens e falando assim, olha o que Abraão fez, olha o que esse daqui fez, e ele escrevendo aquilo dali, ele falando, cara, a minha vara de medição do cristianismo, ela precisa estar nessa altura. Sim. É isso que a gente precisa pensar, que o memorial que a gente escreve com as nossas atitudes, com os nossos ensinamentos, com a nossa vida, ele eleva a moral, ele eleva a vara de medição daqueles que vêm atrás da gente. Verdade. O porquê que muito filho, ele não consegue ser um cristão valoroso diante de Deus? Porque a moral, a vara de medir do seu pai é pequena. É pequena. O filho olha para trás e ele não vê uma vara de medir grande. Ele não vê um alto grau de revelação na vida daquele pai, daquela mãe. E isso vai levá-lo a não ser um cristão verdadeiro diante de Deus. Verdade, verdade. Prosseguindo aqui, né, o versículo 8 vai dizer, quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolice ou louco acaba em ruínas. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será descoberto. Quem pisca os olhos quem pisca os olhos está desgosto, e o que fala tolices acaba em ruínas. Então, irmãos, o verso 8 aqui me chama muita atenção, porque ele diz assim, quem tem um coração sábio aceita os mandamentos. Irmão, o cara, para alcançar a sabedoria de Deus, ele precisa ter um coração ensinável. Eu falei isso aqui na última aula. Um coração ensinável, que difere do soberbo. O soberbo, ele já tem na sua mente, não, eu sei, eu faço, eu aconteço. Já o que quer andar em justiça e retidão, ele está sempre aberto ao quê? A aprender, a ouvir, a melhorar, né? Então, o Salomão ele vai dizer, olha, quem tem um coração sábio, aceita o mandamento. Ou seja, para que eu tenha um coração sábio, eu preciso ser
ensinável. E isso é muito importante. Dando um salto aqui, né? Eu quero dar um salto que vai falar sobre a questão dos lábios, né? No versículo 13, nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Irmãos, isso vai falar sobre falar. A Bíblia fala no livro de Tiago: sejais apressado em ouvir e tardio em falar, porque tropeçamos muito no que falamos e precisamos ter sabedoria para quê? Naquilo que a gente vai transmitir a alguém. Esse versículo aí me chama muito a atenção com aquele ditado, um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, é o corpo que paga. Agora, quando nós somos sábios, nós pensamos. Mas se não pensamos, certamente sentiremos a consequência das nossas ações. E quando ele diz, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo, infelizmente, nós estamos vivendo num momento... É interessante porque você já parou para pensar que nos últimos 70 anos, regride 70 anos para trás, o ser humano ele habita a face da Terra já há milhões de anos. Mas o boom da tecnologia ele só se deu praticamente de 70 anos para frente, que é quando foi aprimorado o computador, foram descobertas na área da ciência, descobertas na área da medicina. Olha como é que as coisas acontecem. A sabedoria, ela nunca foi um empecilho para o agir de Deus. Pelo contrário, foi o próprio Deus que a concedeu. Mas o grande problema é que quando a gente não dá entendimento àquilo que Deus pode fazer, nós começamos a botar o carro na frente dos bois. Aí é onde a gente paga um preço por algo que a gente aprendeu no que o versículo diz. Que os lábios que têm discernimento, ele adquire sabedoria, mas a vara vai ser para as costas do quem não tem juízo. E quanta gente está apanhando aí por atitudes loucas, né, pastor? Atitudes erradas. Atitudes erradas. Atitudes erradas, e muitas vezes porque não tem um coração ensinável. Às vezes a pessoa, você está dando direcionamento, você está apontando o que é correto. O próprio Deus às vezes está falando com a pessoa, mas ela continua persistindo naquilo ali, tomando varada nas costas. Por quê? Porque não tem um coração ensinável, né? E para a gente pular aqui lá para o versículo 16 e até o 31, né? Que vai até o 32, aliás, né? Eu quero só salientar o versículo 15, que ele vai dizer assim: os bens do rico são a sua fortaleza, ou seja, o rico faz a sua fortaleza no bem. Mas olha o que ele diz aqui: o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Mas que pobreza é essa? Que pobreza é essa que a Salomão quer trazer para o nosso entendimento? O que leva o pobre à ruína é o quê? A sua pobreza de quê, irmão? Será que é a sua pobreza material? Eu vejo que não. Quando eu olhei para cá, eu fiquei observando essa palavra, eu vejo que não. O cara pode ser pobre, mas ele pode ter uma mente diferenciada, elevada, sabe? E muitas vezes o camarada, além de ser pobre, a sua mente, o seu espírito é pobre. E não consegue avançar, não consegue sair daquele estágio. Isso aí. E o que o Salomão quer mostrar é isso, que se você não tiver uma mentalidade diferente, um coração ensinável para aprender e buscar, você vai morrer na sua pobreza. Provérbios, irmão, veio muito antes da teologia do coaching. Veio muito antes do coaching. E ele já te ensina coisas que são superiores a qualquer homem pode falar. Porque o que o pastor está falando, hoje em dia, você escuta numa palestra onde você precisa pagar R$4.000 para você poder ouvir numa noite. Mas a Bíblia talvez esteja empoeirada em cima da sua estante e você só precisava abrir ela e ler, para você poder sair desse estágio de monidão, de parada que você está.
sabe? Quando ele fala isso aqui, quando Salomão escreve isso aqui, ele está falando mais ou menos daqueles pensamentos que a gente tem. Eu só ganho isso aqui, então não tem como guardar, não tem como fazer nada, não tem como estudar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gastar o que eu tenho, porque eu nunca vou sair daqui. Eu nasci assim, eu cresci assim. Isso me chama a atenção, que parece que a gente vive com eternas muletas. Justamente. O rico se prende na riqueza e o pobre se prende na pobreza. É isso aí. É verdade. O pastor definiu bem essa situação. Versículo 16 diante vai dizer assim, irmão: a obra do justo conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante, né? O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Isso aqui, irmãos, são paralelos que eu vou parar aqui no 22 para a gente entrar nesses versículos aqui. Versículo 19 diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio vale muito pouco. As palavras do justo alimentam muitos, mas o insensato morre por falta de juízo. Versículo 22, para a gente dar uma parada, depois a gente vai até o 32. Diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. Irmãos, como a gente está falando, provérbios são conselhos de vida, irmão. Se a gente para analisar isso aqui, ele vai dizer, olha, a obra dos justos vão conduzi-lo à vida. A gente acabou de falar isso agora há pouco, né? E o rendimento do ímpio leva ao pecado, né? Gasta de maneira dissoluta tudo aquilo que ele ganha. E vai dizer aqui: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Ou seja, o caminho da vida está para quem guarda o ensino. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o maior problema é que a gente não quer guardar, e a gente quer ter vida. A gente quer andar de maneira dissoluta. Irmãos, a gente tem que entender que aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Nós não tem outro meio. Essa é a realidade. Quer falar alguma coisa? O versículo 18, eu te confesso que ele me marcou muito. Sim. Porque na tradução que eu utilizei, a NVI diz que quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Eu fiquei preso nisso. O que esconde o ódio tem lábios mentirosos. E eu cheguei lá em Isaías capítulo 59, versículo 5, que diz: chocam ovos de basilico ou serpente, em algumas traduções. Sim. E tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos dele morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora. O que eu quero falar com isso? Existem pessoas que estão chocando ovos de serpente. Sim. Existem pessoas que estão nutrindo no coração sentimentos que, não se engane com o que eu vou lhe dizer, não está fazendo mal para outras, para si próprio, está fazendo mal para si próprio. Perfeitamente. E a própria serpente, a qual vai ser chocada, vai acabar mordendo a própria pessoa. Porque existem pessoas nos nossos dias ainda que ficam nutrindo rancores, sentimentos, aonde Deus, através desse versículo, está nos ensinando. É fundamental, é necessário a gente não esconder ódio. Pelo contrário, aquele que confessar diante de mim, eu o confessarei diante do Pai. A carta que João escreve, 1 João capítulo 2, se não me engano, fala que ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Então é necessário compreendermos que nós não podemos esconder mais nada em nosso coração. E o interessante, pastor,
é que quem encobre o ódio tem lábio o quê? Mentiroso. E quem é o pai da mentira? Então, se eu guardo o ódio dentro do meu coração, eu tenho um pai na minha vida. Eu dou espaço para ele entrar na minha vida. E ele doutrina. E ele doutrina. Ou seja, ele vai me doutrinar. Meus lábios serão mentirosos. Partindo assim para essa reta final, né, que a gente vai partir agora, versículo 23, quero ler o versículo 23, diz assim: praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevirá. O que os justos desejam, Deus lhe concede. O ímpio desaparece, assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança do justo é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só sai perversidade. Né? A gente fez um apanhado, mas nós vamos destrinchar alguns versículos aqui, principalmente o 23, né, que fala sobre praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com sabedoria. Quer fazer alguma colocação, pastor? O versículo 23, ele chama a nossa atenção também para a questão de uma anestesia. Parece que estamos vivendo um momento onde existe prazer em continuar no erro. A pessoa sabe que está errando, a pessoa conhece que está errando, mas ela começa a gostar do que está fazendo. E isso me chama a atenção porque a palavra fala tolo. O tolo tem prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Enquanto um reflete, refreia, o outro está tipo no Deus dará. Sim. E vai vivendo a vida, e vai vivendo. Só que a gente já foi falado e a gente volta no conceito. Tudo que nós plantamos, nós certamente colheremos. É verdade, o cara tem prazer, né? Como ele coloca ali, né? A prática da maldade é como um divertimento do insensato. Ele tem prazer naquilo ali, em praticar a maldade. Mas o homem inteligente, ele se diverte com sabedoria. Irmão, se diverte com sabedoria, moderação, sabe? Conduta diferenciada. Porque para se divertir, querido, a gente não precisa desprezar princípios na nossa vida. E o maior problema é que hoje as pessoas acham que para se divertir elas precisam abrir mão dos princípios. E muitas vezes a gente vê no meio cristão as pessoas abrindo mão de princípio para se alimentarem dos seus prazeres ou das suas práticas. E assim, só para deixar um texto que Paulo ele escreve, preparando Timóteo. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Resumindo, aquele que luta pelas coisas de Deus não vai se misturar com essas coisas dessa vida, porque ele sabe quem o chamou para trabalhar. É prioridade, né, pastor? Ele precisa ser prioridade. E fica uma dica: se você quiser saber se você está crescendo em sabedoria ou se você está sendo um tolo, meça as suas atitudes. É verdade. Se você está tendo prazer
naquilo que é pecaminoso, então você está do lado dos tolos. Mas se você está tendo prazer em parar, pensar e olhar cada situação da sua vida e dizer: isso aqui não compete para mim, isso aqui não é para mim, aquilo dali não é para mim, você começou a crescer em sabedoria diante de Deus. A sabedoria de Deus está fazendo morada no seu coração. Verdade. É aquilo que a gente falou lá no início, né? A gente se aproxima de Deus, assim como eu citei lá em Romanos, né, capítulo de número 4, versículo 1 ao 5, né? Abraão, ele se aproximou de Deus pela fé, como nós nos aproximamos. Mas em nós habita a justiça de Deus, e essa justiça me leva a uma conduta inteligente, sábia, né? De maneira saudável, não é verdade? E para a gente entrar no encerramento, eu só quero saltar aqui, irmão, tem muita coisa, né? Mas o nosso tempo não é muito hábil, mas eu quero deixar o versículo 27, diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas o tempo do ímpio será abreviado. Olha, irmãos, isso aqui me leva a Salmo 73, o Asaf estava lá no templo, levita do Senhor, na casa de Deus, sabe, e ele estava se questionando, falando assim: pô, o ímpio lá fora tem isso. Irmão, o que mais a gente cansa de ver nos nossos dias, Asafs, pessoas vivendo dessa forma. Estão, porque o fulano está vivendo isso, porque o ciclano está vivendo. Querido, Deus tem algo muito além para a nossa vida, muito maior, e o Senhor está dizendo o que aqui? Que o tempo do ímpio será abreviado, mas aqueles que praticam a justiça serão prolongados seus dias de vida. Querida, a escolha é nossa. E partindo assim para as nossas considerações finais, se os irmãos quiserem ressaltar algum outro versículo, fica à vontade, amém? Pastor Adi. Bom, a consideração nessa reta final é só lembrar que todo esse princípio de que nós lemos e estudamos juntos, eles estão baseados em uma palavra: obediência. Aleluia. Se eu obedeço, eu começo a colher o fruto daquilo que me foi proposto como filho sábio. Mas se eu não obedeço, eu estou automaticamente, como foi falado pelo Daniel, do lado do filho insensato. Então, minhas considerações finais é que a gente possa refletir muito sobre o que foi falado, porque já chegamos agora no período das escolhas. Ou eu escolho um caminho, ou eu escolho outro caminho. Que Deus possa te abençoar e Deus possa te ajudar a trilhar o caminho certo. Eu quero deixar a minha consideração final, quero focar no versículo 30, onde Salomão vai dizer que o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Salomão fala que o caminho de retidão diante de Deus, o caminho de justiça, faz com que o Senhor seja a sua fortaleza. Verdade. E Deus sendo a sua fortaleza, irmão, como você pode ser abalado? Se Deus é a nossa fortaleza e nós habitamos em Deus, como podemos ser abalados? Mas o que gera essa fortaleza? É um caminho de justiça, é um caminho de retidão diante de Deus. O porquê que muitos de nós, seja um tempo de pandemia, seja um tempo posterior de perseguição, podemos ser abalados, porque talvez não temos como a nossa fortaleza o Senhor. Porque a fortaleza de Deus se manifesta num caminho de justiça. Verdade. Então, conforme eu vou praticando a justiça diante de Deus, parece que é como eu vou construindo uma fortaleza ao meu redor. É como se eu fosse colocar da prática de justiça, colocar de uma pedra dessa fortaleza. E quando eu menos imagino, já não há mais o que me abala. Então, a minha palavra para você é: pratique a justiça de Deus, porque Ele será sempre a sua fortaleza na sua caminhada, amém? Eu quero terminar recitando o Salmo 1, que diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores.
Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Mas os ímpios não são assim. São, porém, como palha em que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, gerando família, gerando vida, gerando fé.